pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a 15ª semana de estudos através de videoaulas. Preencham aí na apostila de vocês, para identificar a sua apostila, o nome da sua escola, o nome do seu professor ou professora e o seu nome. Depois identifiquem o seu segundo ano, se é A, B ou C. A aula número 1, hoje é o dia 16 de setembro de 2020. Vamos iniciar falando sobre o Sol na disciplina de Ciências. Acompanhe a leitura comigo na apostila de vocês. O Sol é muito importante, pois sem a sua luz e o seu calor não existiria vida no nosso planeta. É possível ver o Sol no céu durante o dia se não houver muitas nuvens. Pela manhã, o Sol aparece no horizonte e dizemos que é o nascer do Sol. No fim da tarde, ele desaparece do outro lado do horizonte. É o pôr do sol. Então, olha só essa imagem. Aparentemente, é o pôr do sol. O sol está se pondo, aparece ali o sol, a luz do sol refletida na água. Tem algumas pessoas ali de bote na água. Descubra no diagrama algumas palavras do texto. Tem algumas palavras aí neste diagrama que nós vimos no texto. Vocês vão encontrar essas palavras e pintar cada uma com uma cor para a professora distinguir bem que vocês encontraram as palavrinhas. Agora vamos ler este quadro azul. O Sol tem seus benefícios, porém a exposição excessiva a ele pode ser prejudicial. Para isso, é recomendável tomar sol antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas, ou seja, das 4 horas da tarde. Porque entre este período, a luz do sol, o calor, é mais intenso e por isso pode ser prejudicial à saúde da nossa pele. Ao meio-dia, o sol está bem alto e seus raios de luz e calor atingem uma parte do chão. Algumas horas depois, quando o sol estiver mais baixo, seus raios de luz e calor vão atingir uma parte bem maior do chão. Por esse motivo, o dia fica mais quente quando o sol está alto e mais frio quando ele está mais baixo. Então, ao meio-dia, quando o sol está bem sobre a nossa cabeça, é um horário do dia que está bem quente o sol. É 1 hora, 2 horas da tarde. Neste período, o Sol está incidindo por uma parte da Terra, uma parte menor, porém é mais quente. Quando ele está mais para baixo, quando está quase no final da tarde, é menos quente. Olha lá as imagens. Na primeira, meio-dia, o Sol está bem em cima, bem no meio do céu. É meio-dia, por isso o sol neste horário fica mais quente. Ele está apontando diretamente para um ambiente da Terra. Depois, algumas horas mais tarde, quando ele está mais baixo, ele pega uma extensão maior de espaço, por isso a luz é maior do sol, porém é mais frio, não é tão quente. Número 2. Se alguém resolvesse fritar um ovo colocando a frigideira ao sol, qual seria o melhor horário para essa tentativa? Em qual horário que eu falei que o sol é mais quente? Que está mais quente? Vai ser nesse horário que digamos que talvez seria possível fritar um ovo, se estiver bastante quente. Mas em qual horário do dia seria possível isso? Escreva aí nessa linha. Agora, na número 3, marque um X nas alternativas corretas. É importante tomar um pouco de sol diariamente para produzir vitamina D? É importante tomar sol todo dia para produzir uma vitamina? Essa vitamina que nosso corpo recebe quando nós estamos expostos ao sol. Se for, marque um X. Devemos tomar sol qualquer horário do dia? Em qualquer horário do dia é bom tomar sol? Ficar muito tempo exposto ao sol? Se for verdade isso, marque um X. Os raios solares produzem vitamina D para o nosso corpo.
Se for verdade também, marque um xizinho. Os raios solares não causam queimaduras na pele. Será que eles não causam se a gente ficar muito tempo exposto ao sol? Vocês vão marcar o X aí só nas alternativas corretas. Agora vamos para as atividades de língua portuguesa. Aprender um pouco mais sobre o que são antônimos e sinônimos. As palavras cujo significado seja contrário, oposto ou inverso ao de outra, chamamos de antônimas. Então, quando uma palavra, um substantivo, tiver seu significado ao contrário de outro substantivo, nós chamamos essa palavra de antônima, que elas são com o significado contrário, oposto, inverso. Observe as imagens abaixo. Tem umas roupas ali no varal, nas duas imagens. Só que em uma roupa está molhada, olha o termo destacado, e na outra roupa está seca. Molhada e seca são palavras antônimas, ou seja, elas são opostas, o significado é oposto. Como acontece com dia e noite, claro e escuro. Neste caso aí é seco e molhado, a roupa seca e a roupa molhada. Dessa forma, vocês vão dar o antônimo dessas palavras aí da atividade número 1. A primeira, dia quente. Se o dia não está quente, ele está frio. Vocês vão completar aí, dia frio. Depois, o antônimo de claro. Qual é o contrário de claro? No número 3 ali, ó, porta fechada, porta, como a porta está agora? Qual é o contrário de fechada? Vão escrever ali no espacinho, cada letrinha um quadradinho. E por último, rio sujo e rio, vocês vão escrever o contrário da palavra sujo nesse espacinho. Agora, nós vamos aprender sobre as palavras sinônimas, que são aquelas cujos os significados têm o mesmo sentido. Veja ali no caso da rosa. A rosa pode ser bela, linda, bonita. Essas 3 palavras têm o mesmo significado, portanto são sinônimas. Agora o menino, contente, alegre, feliz. Essas 3 palavras, contente, alegre e feliz, têm o mesmo significado, significam a mesma coisa, portanto também são sinônimas. Olha a atividade número 1. Pinte os sinônimos das palavras em destaque. Olha a atividade A. O dia está úmido. Qual palavra está destacada? A palavra úmido. Portanto, vocês vão ter que achar aí uma palavra que tem o mesmo significado da palavra úmido. É molhado, seco ou limpo? Qual dessas 3 palavras aí tem o mesmo significado de úmido? Letra B. Na floresta vivem muitos animais. A palavra muitos aí está destacada. Muitos tem o mesmo significado da palavra poucos, vários ou nenhum. Agora a letra C. A torta estava gostosa. A palavra que está destacada é gostosa, portanto vocês vão ter que pintar uma palavrinha que seja sinônimo de gostosa. Saborosa, ruim ou péssima? Qual dessas aí vocês vão pintar? Pintem só a palavra que é sinônimo. Agora vamos realizar a reposição de geografia. Atividade número 1. Escreva nos retângulos abaixo da imagem os elementos naturais que podem ser observados nela. Então, só os elementos naturais. Vocês se lembram que nós falamos numa aula passada sobre os elementos naturais e os elementos que foram construídos pelo homem? Nesta imagem aí, tem alguns elementos que foram construídos pelo homem, que não são naturais, mas tem outros que são da natureza, são naturais. Então, vocês vão escrever nesses retângulos apenas o nome de elementos aí desta paisagem que são naturais, que não foram feitos pelo homem. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. O mar é natural, o mar não foi feito pelo homem.
Portanto, vocês vão colocar o nome do mar, em um desses retângulos. A mesma coisa com a areia, que está ali na praia. Vocês vão escrever esses nomes ali nos retângulos. Aí, a casa, o farol, eles não são elementos naturais. São construídos pelo homem. O carro, o guarda-sol, e essas palavras vocês não vão colocar, só os elementos naturais. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, entre em contato com a professora no grupo de estudos da sua turma. Até a próxima aula!